A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353 no centro, atrás do Seja. Você é nosso convidado para as nossas programações aos domingos, 9h30 da manhã a gente tem a nossa escola dominical com uma devocional, depois um estudo bíblico mais aprofundado, termina ali pelas 11 horas da manhã. E à noite nós temos o nosso culto público às 19 horas. Você também é nosso convidado. Sinta-se à vontade no nosso meio. Não tem restrição de número de presentes ali, né? E estamos ainda usando as máscaras, o álcool gel na entrada. Mas você será muito bem-vindo para adorar a Deus junto com a gente. Agora uma palavra dos nossos patrocinadores e após isso a nossa oração e a palavra de Deus. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós vamos então agradecer a Deus, pedir a bênção dele para o nosso programa, que Deus esteja nos conduzindo, nos iluminando e abençoando a sua vida. Oremos. Pai eterno, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, como teus servos, como teus filhos, ó Pai, rogando ao Senhor a tua bênção. Rogando que o Senhor nos ilumine com a Tua Palavra, nos abençoe, ó Deus, esteja nos conduzindo na nossa vida, nos livrando do mal. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo momento que nós estamos vivendo de recomeço, que o Senhor esteja nos livrando completamente, ó Pai, deste momento de pandemia, que o Senhor esteja consolando aqueles que estão chorando suas perdas, esteja renovando as esperanças daqueles que estão trabalhando, que estão procurando trabalho. Que o Senhor abençoe a nossa economia, ó Deus, a nossa cidade, nosso país. Que o Senhor esteja atento às nossas orações. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Pois bem, queridos, estamos aí já no mês de novembro, né? Estou aqui ainda homenageando o Outubro Rosa, as nossas mulheres. Lembrando que essas cores, o azul do novembro, são um lembrete para a prevenção, né? Outubro, as mulheres com a prevenção do câncer de mama e novembro, os homens com a prevenção do câncer de próstata. Então, queremos também pedir que você fique atento com a sua saúde, tome cuidado, tome as devidas providências para cuidar aí da sua saúde corporal. Nós vamos tratar agora da nossa saúde espiritual também, né? E hoje, no domingo que nós estamos lançando esse programa, é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um padre estudioso, um professor de faculdade, ele colocou na porta de Gutenberg, da igreja de Gutenberg, lá na Alemanha, 95 teses, questionando a realidade da igreja, que ele verificava que não estava batendo com a realidade da palavra de Deus. Então, essa é a história, né, da Reforma Protestante. Na verdade, Martinho Lutero não queria um racha da igreja, não queria uma cisão da igreja, mas foi o que acabou acontecendo.
porque ele não voltou atrás dos seus questionamentos. Houve lá um embate teológico, né, em Worms, e não conseguiram refutar as teses de Martinho Lutero. Então, dali em diante, houve vários confrontos, inclusive com muitas mortes, né? E um dos grandes feitos do Martinho Lutero foi ter traduzido a palavra de Deus, a Bíblia, das línguas originais para a língua do povo, né? Ele traduziu para o alemão corrente, né? Então, a palavra de Deus ela é escrita no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego, e havia também a tradução na época no latim, né? Que era a Septuaginta, né? de Jerônimo. Então, o que esse frade faz é colocar na mão do povo a palavra de Deus traduzida, mas com a orientação de que tivesse, né, uma orientação experiência, né, de alguém com experiência para conduzir na leitura, para o entendimento da palavra de Deus, né? O que ajudou na reforma protestante foi exatamente a invenção de Gutenberg, que foi a imprensa, que era contemporâneo, né? Era da mesma época, e a Bíblia de Lutero ela foi impressa ali nas prensas de Gutenberg e espalhada por toda a Europa, né? Então nós temos hoje aqui uma reflexão sobre o desafio da reforma espiritual. Nós meditamos nesses 2 últimos meses no livro de Neemias, um pouco no de Esdras, sobre a reforma que Neemias empreendeu em Jerusalém, né, o ano 400 a.C., e houve aí o retorno do povo de Israel para Jerusalém, que tinha sido levado cativo durante 70 anos para a Babilônia, e Neemias é usado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém, ajudar na reconstrução das casas, na reforma do templo, na reconstrução do templo, que só termina, né, lá mais adiante com Herodes. Mas essa história de Neemias ela é bastante intensa com relação às atitudes de Neemias. Um homem que foi assertivo nas suas decisões, no empreendimento, na convocação do povo também para fazer essa reforma, né, para fazer essa reestruturação de Jerusalém. E nós meditamos aí, então, olhando para o livro de Neemias, sobre vários desafios. Desafio de reconstruir aí a nossa comunhão, a nossa espiritualidade, a nossa autoestima, a nossa adoração. São desafios que nós vemos analisando a palavra de Deus, e hoje eu quero trazer aqui, então, diante das reformas que Neemias faz, e o seu livro narra essas reformas, o desafio da reforma espiritual, que Neemias é conhecido mais por essa reforma dos muros, ou reestruturação dos muros, reconstrução dos muros, melhor dizendo, né, de Jerusalém, e isso ajudou na autoestima do povo, mas também ele fez uma reforma espiritual, né? Ele restituiu o trabalho espiritual de Jerusalém, do templo, dos levitas, dos sacerdotes, e fez uma purificação também ali do meio do povo, que estava misturado, e essa mistura estava levando o povo de Israel à ruína espiritual, porque estava levando para longe do culto. Os filhos dos casamentos mistos nem mais falavam o hebraico, né, direito. Então Neemias também cuidou dessa parte e administrou a reedificação aí do culto espiritual ali de Jerusalém. Então eu vou ler aqui a última parte do livro de Neemias, né, a última declaração que ele faz no capítulo 13, versículos 30 e 31, e tem por título ali as reformas de Neemias. Diz assim: limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem.
Então nós temos aí essa última parte do livro, o encerramento do livro de Neemias, ele falando sobre o seu trabalho e pedindo a Deus que Deus esteja lembrando dele, abençoando a vida dele. Pois bem, o primeiro desafio que eu vejo aqui no texto, quando Neemias fala, ele diz assim: limpei-os, pois, de todo estrangeiro. Limpei-os quem? Né? Os últimos textos aqui, no capítulo 13, ele vai falar sobre os estrangeiros que estão dentro de Israel, sobre os inimigos que estão infiltrados junto com os estrangeiros, a manutenção dos levitas, né, que cuidam do templo, o restabelecimento da observância do sábado, que foi uma pregação que a gente fez aqui sobre o desafio de reencontrar a santidade, e a questão do casamento misto, né? A questão dos filhos desses casamentos perderem a língua materna ou a língua dos pais dos hebreus, né? Então Neemias empreende todas essas transformações e ele chama de purificação, limpeios. A limpeza é a questão da purificação no entendimento hebraico, do judeu. Então o primeiro desafio é de olhar para nós mesmos, para dentro de nós, ou o povo de Deus, e verificar o que é que não bate com a palavra de Deus. O que é que Deus recomenda para como que nós vivamos entre nós de acordo com a sua palavra e aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Neemias faz essa observação, ele observa que, de acordo com a palavra de Deus, há estrangeiros ali que não deviam estar no meio do povo de Deus, porque eles são pagãos, são adoradores de deuses que são até rejeitados de uma forma muito veemente pelo tipo de culto que é prestado. Ali nós temos os asdoditas, e esses asdoditas, eles têm no culto deles, na cultura deles, o sacrifício dos filhos. Entregam os filhos à morte, né, para obterem a prosperidade. Então esse tipo de culto é abominável diante de Deus, né? O sacrifício de crianças para buscar a prosperidade. Então esse tipo de povo não podia estar ali no meio, né? Ali nós temos os amonitas também, que a prática amonita qual era? A prostituição, né? Era um povo que era dado à prostituição. Então todas essas estrangeirices que ele fala são os costumes que vão contra a palavra de Deus. Não é só porque é de uma outra etnia, né? A gente falando assim parece algo xenofóbico, né? Só porque é de outra etnia. Não, é o que está contido nisso. Tanto é que quando Neemias chama a atenção dos chefes das famílias, de que eles estão entregando suas filhas para os asdoditas, para os amonitas, ele fala assim: não foi esse o erro de Salomão? Né? Porque de Salomão, a fama de Salomão obviamente que é uma fama justa de ser o homem mais sábio de todos os tempos, né? Uma fama justa. Foi um rei efetivo de Israel, e a gente conhece Salomão por causa da sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão, tudo bem. Mas Salomão, no final da sua vida, Salomão teve 700 esposas. Não é porque ele era viril, né? Ele tinha 300 concubinas. 1000 mulheres Salomão tinha, de acordo com a Bíblia. Mas esses casamentos todos representavam, a maioria deles, alianças militares. Salomão não fez uma guerra durante toda a sua vida como rei de Israel, ao contrário do seu pai Davi, que só viveu em guerra, né? Mas Salomão foi um grande diplomata. E ele foi casando com várias mulheres que eram princesas de outros reinos, para não haver guerra ali. Só que o que estava incluso
na diplomacia para não haver guerra, era também a adoração a outros deuses. Salomão infringiu a lei de Deus. Salomão morre de uma maneira triste, isolado, castigado por Deus. E isso só sabe quem lê as Escrituras. A fama que fica só de Salomão é que ele é um homem sábio. É um homem sábio, mas ele ficou descrente. Ele se perdeu na palavra de Deus. Então, observe que o cuidado de Deus com o seu povo não é simplesmente lhe dar as coisas, mas é cuidar da sua vida. E ele sabe que nós, todos nós, o povo de Deus inclusive, todos nós temos as nossas tentações, temos as nossas fraquezas. E quando se trata então de luxúria, né, de riquezas, a facilidade é muito maior você ser tentado. Então Deus usou Neemias para falar assim: esses povos não podem ficar aqui no nosso meio. A gente está reestruturando a nossa vida. A gente está vindo de um período de exílio de 70 anos que foi profetizado por Deus, porque o povo estava se afastando de Deus, o povo estava desobedecendo a Deus, e Deus mandou isso como uma disciplina para o povo, e a gente está incorrendo nos mesmos erros que nos levaram a perder a nossa terra, né? Então é uma coisa de lógica, né? Neemias foi um homem muito sensato, né? Muito sensato, além de assertivo, né? Então o desafio de nós olharmos para os nossos próprios erros, para dentro de nós, o que é que a gente está fazendo que está em desacordo com a palavra de Deus, né? Fazer esse confronto de realidades. É essencial a gente saber quem nós somos como povo de Deus, porque tem coisas que não são compatíveis com o povo de Deus. Viver em adultério não é compatível com o crente. Não é. Tem gente que acha que é, porque todo mundo faz, que o mundo aceita, porque o mundo é assim. Mas não é. Nós não somos mais do mundo. Nós não nos alegramos mais de viver desse jeito. Eu vi uma frase fantástica outro dia na internet, dizendo assim: depois que eu conheci a Cristo, nunca mais pequei alegremente. Lógico, o Espírito Santo de Deus está em nós. Toda vez que nós pecamos, nós entristecemos a Deus, porque pecamos contra Deus em primeiro lugar, e depois isso se abate sobre nós. Assim como Davi fala no Salmo 32, os meus ossos secaram enquanto eu não confessei o meu pecado. Eu me entristeci, eu chorava dia e noite, né? A tua mão pesava sobre mim. Então, é essencial saber quem nós somos, a nossa identidade. Estrangeirice significa sem identidade própria. Nós temos o termo estrangeirice hoje na nossa língua portuguesa, na questão de fala, né? Quando você usa um termo de outro povo, é uma estrangeirice. Por exemplo, às vezes você fala cachorro quente, fala hot dog, você sabe o que está falando, mas é uma estrangeirice. Você está usando um termo estrangeiro para dizer uma coisa que pode ser dita na nossa língua, né? Mas o segundo desafio é saber, além de saber que nós somos, o desafio de saber o nosso lugar no povo de Deus. O versículo 30 e 31, né, o versículo 30, aliás, ainda, ele diz assim: designei o serviço dos sacerdotes e levitas, cada um no seu mistério, ou cada um no seu dom, né? Então é muito mais proveitoso quando nós nos reconhecemos, somos povo de Deus, e sabemos que Deus nos chamou para algo, para alguma coisa. E geralmente nós, naturalmente, nos inclinamos para aquilo. Só que aqui a gente está vendo que na reconstrução, né, todo mundo teve que se ajudar, todo mundo teve que fazer tudo. E é bonito o texto aqui dizendo que eles estavam sendo ameaçados pelos inimigos, reconstruindo o muro, e o texto diz que com uma mão eles estavam com a pá de pedreiro e com a outra mão estavam com a lança. Eles tinham que fazer o serviço de reconstrução do muro, mas não podia descuidar da guarda, né? Então todos aqueles que estavam empenhados em reconstruir num só propósito, tanto é que o muro de Jerusalém foi reconstruído em 52 dias, né? Então foi um recorde ali. Todos estavam empenhados, todos dando o melhor de si, todos fazendo tudo que podiam e de tudo
Tem hora que a gente tem que fazer isso, a gente tem que abrir mão, né? Das coisas que às vezes a gente fala assim, não é do meu feitio fazer, né? Eu vi uma entrevista com aquele Ralph falando, né? O cantor Ralph falando assim, olha, eu nessa pandemia aí eu fiquei sem empregado em casa, eu fazia tudo, eu passava aspirador, eu fazia tudo, é o momento, tem que fazer, né? Então ele recoloca em ordem aqui os sacerdotes, os levitas, de acordo com as suas funções. É diferente a função do sacerdote e do levita, tá? Então ele organiza isso, como nós vimos ali, ele é um governador muito assertivo. E para encerrar, o desafio de administrar os recursos para a glória de Deus, né? Ele fala aqui numa coisa esquisita da lenha, né? Nós conhecemos bem como que a gente tem que administrar a lenha aqui, que a gente usa, né? Aqui na nossa cidade, no sul aqui, a gente tem a prática de usar lenha. E você tem que observar como é que está a lenha, quanto tempo tem para a lenha, né? Quanto você está usando. E ele coloca que ele providenciou a lenha, mas essa lenha era um recurso para o culto a Deus. E ele fala assim como as primícias, né? Observar que aquilo que está sendo trazido a Deus é o melhor. Então tudo que ele fez aqui, as reformas que Neemias fez, organizou a questão do culto, organizou a questão dos recursos, né? A lenha é um recurso, as primícias são outro recurso. O cuidado com cada um desses detalhes, tudo isso, né? Parece coisa pequena, mas no todo isso resultou na reforma espiritual da vida de Israel, do povo como todo. E é uma beleza da história isso aqui, né? Como Deus usou uma pessoa, né? No caso Neemias, usou Esdras também, Neemias como governador, Esdras como sacerdote, mas ele teve que reorientar esse povo. O sacerdote, ele faz o serviço de adoração, o levita faz o serviço de cuidado do povo, mas faz a adoração também, mas cada um com a sua propriedade. E é isso que nós estamos orando a Deus, para que se restabeleça no nosso dia a dia. Saibamos quem nós somos, saibamos o nosso papel, saibamos usar os nossos recursos com inteligência, mas sobretudo que tudo isso seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e até o nosso próximo encontro. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho